Rose, seja muito bem-vinda aqui, é um prazer ter você conosco no estúdio, tudo bem? Tudo bem, Rafael, bom dia para você, bom dia para todos os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes. Nós temos aqui no nosso estúdio hoje o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, doutor Flávio Pascarelli, e eu já queria adiantar que a gente vai fazer a entrevista com o doutor Pascarelli, que é muito importante, é uma das vozes mais importantes, especialmente no contexto deste ano de 2022, sem dúvida é muito importante ouvi-lo, mas adiantar para os nossos ouvintes que os bastidores, as informações do que foi definido no final de semana com essas convenções de 3 pré-candidatos ao governo e outros, né, o Arthur acabou de falar do vice, do Davi, que deve sair hoje, a gente vai tratar logo depois da entrevista. Aguardem aí que a gente vai já trazer essas novidades. Perfeito, o Rose já adiantou aqui pra gente, teremos entrevista especial nesse momento aqui na coluna de política com a jornalista Rosiane Carvalho, mas logo depois teremos também sim o espaço para trazer as principais informações, as movimentações do fim de semana. Deixa eu saudar aqui o nosso convidado, desembargador Flávio Pascarelli, presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas. Seja muito bem-vindo aqui à Band News Difusora. Bom dia. Bom dia a todos. Fico à sua disposição e da Rosiane. Muito bem, a gente agradece, claro, a disponibilidade, agradece por estar conosco, ceder parte do seu tempo para estar aqui nos estúdios da Band News. Rosiane Carvalho, como de praxe, a gente cede para você o início aqui. Faça as honras, por favor, neste início de entrevista. Muito bem, essa é a terceira vez que o senhor é presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. O doutor Pascarelli foi eleito para um mandato tampão, que deve ir até o final do ano, em função dessa alternância de poder que há na condução do tribunal. Então, o senhor foi presidente lá em 2010, a primeira vez, né? Depois, em 2022, né, novamente, e agora, em 2016, digo, e agora novamente em 2022. O senhor assume num contexto de questões locais, algumas... nós não temos mais os mesmos problemas que a gente tinha, por exemplo, de falta crônica de juízes no interior, quando teve o seu primeiro mandato, mas há outros contextos que ainda significam a desatenção da justiça do Estado a pessoas no interior do Estado do Amazonas. Queria saber quais são os principais desafios nesse mandato tampão do senhor, doutor Pascarelli. Obrigado pela pergunta. O interior é um dos grandes desafios de qualquer presidente de tribunal, né? Historicamente, foi muito difícil manter juiz no interior do Amazonas. Primeiro, pela falta de juiz mesmo. Então, a população não tinha juízes titulares. Isso foi resolvido na minha última gestão. Mas o problema já se apresenta novamente, porque juízes se aposentam, né, juízes são promovidos, e nós já temos um vazio no interior, falta juiz. E também a pandemia nos causou um segundo problema, em razão dos juízes poderem trabalhar por videoconferência. Alguns parece que se acostumaram com isso e tem uma certa resistência a residir na comarca. E é preciso que eles entendam que o teletrabalho tem que ser compatibilizado com a obrigação constitucional de residir na comarca em que exercem a sua função. Como é que se resolve essa questão? Ela é possível obrigá-los ou é apenas um convencimento? Não, existe a obrigação legal. A Lei Orgânica da Magistratura estabelece que o juiz deve residir na comarca, né? Ele é claro que nós não vamos impedi-lo do ir e vir. Ele é um agente político e, portanto, ele pode, num determinado momento, sair, inclusive, sem nos comunicar. Mas é preciso que ele cumpra um expediente regular, e isso o CNJ tem observado e a nossa corregedoria também vai observar. Essa é uma medida difícil de ter o controle, mas talvez seja sempre o papel da corregedoria, está sempre muito presente para fazer essa medição, mas ela não tem um parâmetro, ela é abstrata. Esse é um papel da corregedoria, né? Cabe ao desembargador Anselmo, cabe ao desembargador Anselmo fazer essa fiscalização. Mas nós temos conversado com os juízes e eu espero que isso se resolva com o que você chamou de convencimento. Vamos lá, eu vou pedir para trocar a cadeira, que está desconfortável, e eu também me sinto muito desconfortável com essa cadeira. Eu até sugiro que ela seja retirada do estúdio, que a gente vai falando e a cadeira vai descendo, isso atrapalha o raciocínio.
A gente está trocando aqui a cadeira para o doutor Pascarelli. Agradeço. Vamos lá, a gente faz a troca aqui rapidamente, soluciona esse problema para continuar aqui a nossa entrevista. Vamos que vamos. Doutor Pascarelli, além dessa questão, o que o senhor acha que é importante? Quais são os principais desafios da Justiça do Estado do Amazonas hoje para efetivar que ela seja mais universal, que ela esteja ao alcance das pessoas? Inclusive, e aí a gente vai de novo, né? Nas pessoas das áreas periféricas, nas pessoas do interior do estado, eu acho incrível. Eu acompanhei um dia desse a situação de uma pessoa que é diarista, né? Faz diário na casa de uma pessoa da minha família. Ela não tem o documento dela, documento de registro de identidade. Ela não conseguia o certidão de nascimento, porque nasceu no interior. Aí recorreu à justiça e não conseguia fazer todas as confirmações. Acabou perdendo o seguro-desemprego, uma série de coisas. Como é que transforma a justiça em algo acessível? Esse é um dos principais desafios. Quais são os outros, né, que instrumentalizam esse acesso universal? Nós temos que racionalizar a justiça, né, o Poder Judiciário. Temos que saber, temos que identificar onde estão as demandas de massa, etc., para podermos utilizar o que temos hoje, com o que o que é chamado de Justiça 4.0. A Justiça 4.0 é uma justiça que não tem mais uma localização material. Ela fica nas nuvens, então nós podemos ir aonde houver essa necessidade. Onde identificarmos uma grande demanda, uma grande massa de ações, nós podemos ir até esse local e resolver com o apoio de juízes que não são titulares de varas. Mas o nome para resolver mesmo tudo isso se chama cooperação, né? É preciso que haja cooperação institucional. E isso nós estamos trabalhando para que aconteça. Muito bem, eu queria aproveitar agora, dando continuidade aqui à nossa entrevista, presidente. Em 2017, nós tivemos aqueles episódios nos presídios aqui do estado do Amazonas. Quando o senhor foi presidente, houve a criação de um gabinete de crise ali em relação a essa situação para tratar desse caso. E a gente vem aí agora já com vários anos à frente, né? Eu gostaria de saber do senhor, sua avaliação agora, novamente à frente da Corte, que soluções, que lições foram tiradas da criação daquele gabinete para tentar otimizar a situação dos presídios, resolver essas questões todas que a gente sabe que são muito sensíveis. A questão dos presídios é uma questão que precisa da cooperação, porque nós temos uma atividade complexa. Nós temos o juiz da vara de execuções acompanhando todo o andamento dos processos, garantindo os direitos dos presos, e ao mesmo tempo temos uma administração que é do executivo, né? Então nós temos duas situações: o juiz garantindo que o processo ande, que os direitos, que a progressão de regime aconteça, né? Que o preso saia quando a pena já tiver sido cumprida, e temos o tratamento humanitário e as instalações humanitárias que devem ser postas pelo executivo. Então isso causa muito problema. A lição que nós tiramos daquela época é que era preciso organizar melhor a vara de execuções pelo nosso lado, né? Isso foi feito, né? Nós, àquela altura, montamos esse gabinete de crise, fizemos uma intervenção na vara de execuções e dividimos a vara de execuções em 3 competências. Então hoje nós temos um juiz para tratar do regime aberto, do semiaberto, e temos juiz para tratar do regime fechado. E isso tem funcionado, né? O juiz hoje tem mais tempo para se dedicar à sua atividade fim, que é decidir sobre os pedidos que são feitos pelos presos. Antes se concentrava tudo num juiz só na vara de execução penal, que era só um juiz, é isso? É isso. Antes era só o doutor Valois, né? O doutor Valois estava muito sacrificado, era preciso organizar melhor essa vara. O Valois tem um trabalho muito reconhecido no Brasil, mas não conseguia resolver os problemas da vara de execução na medida em que ele trabalhava com 16, 17, 18 mil processos. Dentre os vários problemas que há dessa questão prisional, um deles é fazer a compreensão também por parte da sociedade, porque me parece que eles querem que os presos vivam em masmorras, sendo que já em muitos momentos o CNJ constatou que se comparava masmorras, os presídios, as prisões no interior do estado, aqui em Manaus, quando depois teve a desativação aqui, né, no centro. Mas o que acontece é que eu vi um tempo desse agora, recente, o doutor Luiz Carlos Valois, comentando a respeito de um processo que ele responde, acho que no CNJ,
dando indicações sobre a conduta dele, né? Ele executando o que garante aos presos a lei de execuções penais. E falando que demorava os processos, ele dizia, mas eu vivia sobrecarregado, eu tinha não sei quantos processos e não sei quantos assessores, muito pouco, né? Mostrando a realidade. Mas essa realidade que pesava contra ele, hoje ele é culpado, né? Por toda essa desestrutura. É isso que ele dava a entender nesses tweets, né? Como é que o senhor acompanha isso? Eu não conheço exatamente o que tem no CNJ contra o Valois, mas o Valois tem o meu respeito, né? Ele trabalha e realmente, como eu disse antes, ele estava com uma demanda quase impossível de ser resolvida. E por isso nós tentamos melhorar não só a estrutura da vara, mas como também dividimos as competências e colocamos mais pessoal para que isso não volte a acontecer. Pelo menos não volte a acontecer pela culpa, né, pelo procedimento equivocado do Tribunal de Justiça. Isso é falta de compreensão sobre a realidade dos presos, esse preconceito, isso é parte do que acontece no sistema prisional, na sua opinião, tanto da sociedade quanto das próprias autoridades também? O preso não vota, né? Isso o preso, a não ser o provisório, o preso não vota e isso reflete nas condições dos presídios. E há uma visível má vontade, né? Costuma-se dizer que bandido bom é bandido morto, né? Quando na realidade, como diz um samba recente, bandido bom é aquele que já deixou essa vida, né? Então é preciso recuperá-lo. Essa é a ideia. Os presídios brasileiros já foram tidos como inconstitucionais, né? E o Valois tem feito um trabalho muito grande no sentido de dar mais humanidade a essa questão. Muito bem. Rafael? Presidente, a gente falou sobre a questão dos juízes em todas as cidades, as comarcas aqui do estado do Amazonas, e quando a gente ouve as pessoas, a população mesmo, esse me parece ser uma grande demanda da população em relação à justiça, né? A presença dos juízes. E uma outra grande demanda que a gente observa é a questão da celeridade, né, nos processos, a aproximação da justiça em si, da instituição da justiça com a população. Na sua avaliação, como pode ser trabalhada essa celeridade, essa aproximação? Veja bem, a celeridade do processo é uma questão mundial e que desde que eu ingressei na magistratura se debate. Portanto, é algo que nunca foi definitivamente resolvido. Isso acontece por dois motivos. Um, pelo acúmulo de processos, por poucos juízes, poucos servidores, e o outro problema é um problema técnico, é que o juiz precisa de tempo para decidir, né? O juiz não pode decidir instantaneamente, porque se ele decide instantaneamente, ele decide na base da emoção, dos acontecimentos, e, portanto, será uma decisão muito perigosa. É preciso tempo para que o juiz decida. Agora, com o processo digital, isso tem, em parte, sido resolvido, né? É claro que aqui e ali existem demandas que se eternizam, mas o judiciário amazonense, mesmo na pandemia, tem batido metas de julgar mais do que recebe. Doutor, recentemente a gente teve uma situação que não de competência da Justiça Estadual, mas certamente esse é um caso que mostra o quanto a Justiça Estadual está mais próxima desses problemas do interior, que foi o crime lá no Vale do Javari. Então, por muito tempo, chegou primeiro na Justiça Estadual, as polícias estaduais tiveram que tomar a frente, muitas vezes, dessa investigação, e agora, passado um mês, quase 2 meses, é que passou a competência para quem, de fato, deve atuar, que é a Justiça Federal. Mas a Justiça Federal não está presente em todo o interior do Estado, e os juízes estaduais aqui estão. Como é que lidar dentro da realidade geográfica e da realidade cultural do Estado do Amazonas com as questões que são da nossa região, não sendo elas de competência da Justiça Estadual? Onde não há juiz federal, normalmente o juiz estadual age por delegação, né? E isso acontece, por exemplo, nas questões previdenciárias. Questões previdenciárias são inúmeras e esse é um problema que nós temos que resolver. Agora, naquele momento, houve uma certa confusão entre a atividade jurisdicional e a atividade administrativa e policial. Não cabe ao juiz investigar, porque é bom esclarecer o seguinte: muita gente confunde dizendo que o juiz deve combater crime. O juiz não combate crime, né? Quem combate crime é o Ministério Público, quem combate crime é a polícia. O juiz tem que estar num estado de isenção
para poder julgar os fatos apresentados como criminosos, né? É daí que se fala em imparcialidade. Então é preciso dizer isso. Juiz que combate crime é juiz parcial e, portanto, não é um juiz que atua de acordo com a legalidade. E a gente já viu o prejuízo disso nos momentos recentes da história. Agora, voltando mais especificamente para essa questão, a questão indígena ela é extremamente grave. O Estado do Amazonas tem se mostrado em vários espaços como um espaço de conflito. Essa questão pode ser institucionalizada pelo TJ para atuar dentro dos seus limites, claro, de que maneira conversar com os juízes sobre esta realidade. Um dado, a juíza de Atalaia do Norte entrou ao vivo com o presidente do STF e outras organizações de direitos humanos, até a mulher do indigenista Bruno Pereira fazia parte dessa reunião que eles tentavam ouvir vários lados para tomar alguns rumos, né? Bom, ela não conseguiu se comunicar. A internet inviabilizou a participação dela e achei interessante porque isso se tornou angustiante para todo mundo ali presente, mas era já uma demonstração do que é a realidade de Atalaia do Norte, né? Essa é uma realidade do Amazonas, né? Eu acho que é da Amazônia. Sim. É um dos grandes problemas que o juiz tem no interior, exatamente até para resolver com mais rapidez alguns processos. Porque hoje, com o estatuto digitalizado, ele tem que baixar página por página as páginas digitais para poder decidir, para poder analisar processo. E isso é muito difícil no interior do Amazonas em alguns locais. Já na outra gestão, na gestão de 2016, 2018, nós fizemos um convênio com o Ministério da Defesa para tentar resolver isso. E avançamos com uma internet de maior qualidade até ter fé. Acredito que ano a ano a gente consiga avançar mais ainda para tentar chegar no plano ideal. Muito bem, são 9h01. Você que está chegando agora aqui na programação da Band News Difusora 93.7 FM, nós entrevistamos neste momento o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, o desembargador Flávio Pascarelli. A gente vai caminhando agora para o final aqui da nossa entrevista, desembargador. Gostaria de falar com o senhor sobre concurso. Como é que está a agenda, como é que está a questão de concursos em relação à justiça aqui do Amazonas? Nós temos, como eu disse antes, já existem claros no interior do Amazonas, em razão das promoções, e nós devemos lançar o concurso para juiz até o fim da minha gestão. Até dezembro. Até dezembro. Olha só, o senhor tem ideia de quantos cargos? É só para juiz também o concurso? Nós estamos levantando a necessidade, né? Como eu te disse, a gente tem que racionalizar o trabalho. Hoje, com a possibilidade do trabalho digital, nós precisamos de menos gente, mas cada comarca tem que ter o seu juiz. Entendi. Doutor Pascarelli, quando o Rafael fala que está terminando a entrevista, eu sofro de ansiedade, que é tanta questão e a gente tem poucas chances de entrevistar alguém com a sua capacidade de articulação, com o seu entendimento. Eu quero explorar um pouquinho mais. Eu lembro, repórter, Jenny deve lembrar também, lá no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, quando o senhor foi presidente, uma situação que eu levei, inclusive, para a vida. São duas questões em relação à atuação do doutor Pascarelli. Uma foi da cassação do ex-deputado Sabino Castelo Branco, e todo membro da corte, quando consegue convencer os demais do seu voto, é um motivo de comemoração, porque é um convencimento também jurídico, né, da capacidade jurídica. Mas o doutor Pascarelli não demonstrava alegria, ele demonstrava muita frustração e acabou explicando isso durante a entrevista, porque disse, olha, o processo normal é garantir que os votos sejam respeitados, né, que haja realmente o respeito ao que o eleitor quer. Que neste caso havia uma quantidade muito grande de dados que mostravam que havia um desequilíbrio. Então, infelizmente, precisa caminhar para este tipo de entendimento, que era a cassação do Sabino. Um outro dado que eu também me recordo é sobre... O senhor estava muito insatisfeito com a atuação de algum tipo de crítica na imprensa e achava que não era algo justo. E o senhor disse, mas olha, já teve coisa bem mais complicada, que eu tinha razões para acionar a justiça, só que eu tenho um entendimento muito sedimentado da defesa da liberdade de imprensa e expressão, então eu tenho como decisão não processar jornalistas.
E eu guardei isso para mim até hoje, porque eu também, particularmente, já tive razões para processar jornalistas ou pessoas que se dizem jornalistas. Eu disse, não, se eu sou jornalista, mais ainda tenho eu essa obrigação de compreensão sobre a liberdade de imprensa e de expressão. Então, diante dessas duas questões, que é eleição, que é voto, né, respeito ao voto e também liberdade de imprensa, de expressão, que são garantias da democracia, e o senhor também reconhecido pelos seus pares como alguém que é um democrata, como é que o senhor avalia o momento atual? O senhor está acompanhando com certeza esses ataques institucionais? O que o senhor acha que é este momento que nós estamos vivendo no país? Esse é um momento muito preocupante. Tão preocupante que eu até assinei a Carta da Democracia, em favor da democracia, de iniciativa do pessoal da USP, né? É um momento que nós temos que chamar a atenção da população, nós temos que tentar convencer aqueles que trabalham contra a democracia de que, ainda que não seja o melhor regime, como alguém já disse, é o menos ruim de todos os regimes, né? Nós não temos outra opção. É democracia, nada melhor, né? É democracia ou ditadura, né? E na democracia nós temos garantias, né? Nós temos, o judiciário pode atuar no sentido de garantir direitos. Numa ditadura, o judiciário fica muito limitado. Muitas vezes o judiciário é manietado pelo poder executivo. Então, quando é que é a ditadura? A ditadura toda vez que um dos poderes se apodera dos demais, né? Então, é preciso garantir as instituições e é nesse sentido que nós devemos trabalhar, né? Não acredito em golpe, sinceramente. Eu acho isso mais um movimento no sentido contrário, realmente um movimento no sentido contrário à democracia, mas que não deve acontecer. O senhor não acredita pelo contexto que o país está, que o mundo está, ou porque não há realmente sinais de quem faz essas ameaças, que as pessoas leem como ameaça? Eu acho que o golpe dependeria muito dos militares, e acredito que os militares já têm maturidade suficiente para entender que essa não é a melhor solução. Uma outra questão ainda sobre essa questão da democracia, e furando mais um pouquinho o tempo, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, a maior parte dos membros do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas hoje é de indicação do Tribunal de Justiça do Amazonas. Portanto, e vocês têm proximidade, né? Porque os membros atuam também lá no Tribunal de Justiça. O que o senhor acha que esses membros do Tribunal Regional devem ser exortados em relação à atuação do contexto da eleição desse ano? Fake news, ameaças, até questões infelizmente, de violência, e a gente viu o que aconteceu em Foz do Iguaçu, de morte, né? Dessa tensão toda que está em torno dessa eleição. E o tempo que ela vai ser, claro que a tensão vai ser muito mais, muito maior, né? O que se deve exortar aos membros do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e ao próprio Ministério Público, né? Fake news é um problema que já não é novo, já temos experiência com essa luta. E acredito que deve ser uma das preocupações do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Jorge Lins, e da desembargadora Carla. O desembargador Jorge Lins, a desembargadora Carla e os demais membros, que eu conheço muito bem, tenho proximidade com todos eles, acredito devem exercer uma fiscalização mais rigorosa sobre isso e, portanto, minorar os problemas ligados à violência. Acredito, sinceramente, que no Amazonas não vai haver essa violência. Celeridade é um ponto importante. Você acabou de falar sobre essa questão complicada, abstrata em torno da celeridade, mas numa eleição, né, a gente tem visto como tem atuado o ministro Alexandre de Moraes em relação a essas questões que são mais tensas e que podem prejudicar, né, essa questão do voto, né, a liberdade do voto, interferir nisso. Na justiça eleitoral, celeridade é fundamental, mais do que em qualquer outro lugar. Não há muito tempo, né? A decisão é sempre para ontem. Então, ou a justiça eleitoral age de forma célere, ou a eleição naufraga. Certo. Eu vou agora para a minha última pergunta, eu prometo, em relação, mais uma vez, à questão da democracia, porque, infelizmente, isso é um fato, não é algo que eu fico feliz em falar, e, assim, eu lembro quando estava no TRE, a gente teve chance de conversar com a sua assessoria também sobre essas questões relacionadas à cobertura da imprensa, e o senhor sempre favorecendo também a atenção aos jornalistas lá na sua gestão no TRE. Mas, infelizmente, nós temos um cenário muito ruim de cobertura
não isenta no estado do Amazonas. Isso tem no país todo, mas aqui no Amazonas me parece que há um peso muito grande, né, do poder político, do poder econômico, de pressão sobre os veículos e que impede, censura, limita os jornalistas, constrange os jornalistas. Eu conheço vários jornalistas que se dizem impedidos de fazer perguntas durante uma coletiva porque eles têm medo de ser demitidos, né? Então, assim, especificamente sobre essa questão, que é um bem da democracia, mas não é um bem quando ele é manipulado. Quando é manipulado, ele é um mal, né, em relação à democracia. E também em relação às concessões públicas. Rádios e TVs são concessões públicas. Qual é o risco para esses veículos, qual é o risco para a democracia quando esse tipo de instrumento é manipulado em favor de um lado só numa disputa eleitoral? Tanto o jornalismo como o judiciário têm uma ligação umbilical com a democracia, né? O jornalista é necessário para a democracia para que ela apareça com transparência. Não há democracia sem transparência, sem informação. Então, vocês são muito importantes para essa fiscalização. Da mesma maneira, o juiz cabe garantir, dentro de um processo, que a vontade democrática prevaleça. Quando o juiz é manipulado ou quando a imprensa é manipulada, nós temos uma violação a esses preceitos, a esse objetivo, né? Então, a democracia fica muito ameaçada. Muito ameaçada. Então, eu acredito que o Poder Judiciário pode contribuir nesse sentido, inclusive há a possibilidade de cassação de concessões caso sejam comprovadas a manipulação, né? Mas isso em tese, na prática isso nunca aconteceu. Mas nós estamos em situações limites. Muito bem. Eu agradeço muito a sua disponibilidade de vir aqui até a Band News Difusora. Muito obrigada pela entrevista, doutor Pascarelli. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom estar com vocês. Muito bem, nós conversamos com o desembargador Flávio Pascarelli, presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, que se dispôs a vir aqui conosco na Band News Difusora FM. Por isso eu agradeço também, em nome aqui da emissora, desembargador, pela presença, pela participação conosco e pelos esclarecimentos ao público que acompanha a gente aqui na 93.7. Muito obrigado, bom dia. Bom dia.